queridos, nesses domingos, nós estamos conversando sobre o Decálogo. O Decálogo são os 10 mandamentos. 10 mandamentos foi o primeiro registro de palavra escrita, palavra de Deus escrita que se tem notícia, palavra vinda através de Moisés. No livro de Gênesis é contada... O livro de Gênesis é um livro histórico profético, ele é profético inverso e profético futurista. Ele fala de coisas que tinham acontecido já e ninguém sabia. Por exemplo, como foi criado o homem, fala do Éden. E também conta a história da família de Abraão. E Gênesis também fala do futuro, fala qual era o plano de Deus. E Moisés escreveu Gênesis, também escreveu Deuteronômio, escreveu Êxodo, os quais está os 2 registros do Decálogo. Teve um momento que lá no deserto, depois de serem libertos, Deus tira Moisés, através de Moisés, tira o povo da escravidão do Egito e leva para uma terra que seria o símbolo do porvir, o símbolo do céu, que é a Nova Canaã. E lá no deserto, Moisés sobe ao monte e lá no monte Deus dá a sua lei, que resume tudo que um ser humano precisa para conhecer o caráter de Deus. Então, os 10 mandamentos, ele nos indica qual o caráter de Deus, o que Deus pensa. Fala para o teu irmão assim, se você for uma pessoa sábia, você se interessará por aquilo que Deus pensa. Porque se você souber o que Deus pensa e respeitar aquilo que Deus pensa, você vai ser feliz. Você entende isso? O que Deus pensa é a coisa mais importante de nós sabermos. E ele começa dizendo, né? Não farás para ti, não terás outros deuses diante de mim. Depois ele diz, não fará para ti imagem de escultura. Depois qual o terceiro? Não matarás é o 6º. É que eu pulei. Não falar, não tomar cachaça. Não tomar o nome de Deus em vão. 4º mandamento, ou 6º mandamento que nós pregamos semana passada, eu dei uma pulada, né? Eu pulei e preguei o 6º mandamento. Não é pecado pular, viu, irmão? Isso não está no mandamento, que não pularás um mandamento. Não está, isso não está. Então, preguei o 6º mandamento, por quê? Porque nós estamos no mês de setembro e no mundo todo se conversa muito sobre suicídio, e eu quis falar do 6º mandamento, que é o não matarás, trazendo para essa realidade específica do auto-assassinato, ou do auto-homicídio. E hoje voltamos agora para o 4º mandamento, que talvez aqui é um mandamento estranho para ser pregado numa igreja cristã. Uma igreja cristã como essa, que tem origem reformada, que é guardar o sábado. Hoje você vai ser esclarecido do porquê que Deus colocou isso numa lei que é eterna. Na verdade, irmãos, os 10 mandamentos, eu quero que vocês entendam, 10 mandamentos não é só para aquela época, ou só para o período anterior a Jesus. Os 10 mandamentos, ele ultrapassa a questão do passado e do futuro. Como nós não somos dispensacionalistas, né? Nós cremos num Deus que ele o tempo todo atuou através de lei e através da graça. A lei e a graça, elas caminham juntas, simultaneamente. Então, a lei, o que a lei faz? A lei, ela mostra o caráter de Deus. A lei, ela é o padrão de Deus. E a graça é a capacitação espiritual, sobrenatural, que todo nascido de novo recebe para
acatar a lei, para entender a lei e para praticar a lei. Então, os 10 mandamentos, eles são para serem praticados. Quando a Bíblia diz, não terás outros deuses, é para não ter outro Deus. Quando a Bíblia diz, não matarás, é para não matar a ninguém, nem o bebê na barriga de uma mãe, nem o que você vê no espelho, nem o próximo, nem ninguém. Quando diz lá, não roubarás, isso fica valendo ainda. Pastor, mas e quando diz, guarde o sábado? Como que a gente faz? Então a gente vai ter que agora guardar o sábado, como algumas igrejas fazem? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Bom, queridos, antes de nós lermos os 2 textos... O que aconteceu aí? Antes de nós lermos os 2 textos, eu vou ler um texto anterior. Quando que surge essa questão do sábado? Isso está no livro de Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, a Bíblia diz o seguinte, que Deus, Ele fez todo o universo, em quantos dias? Quantos dias Ele fez o universo? 6 dias. E no 7º Ele descansou. Mas olha que interessante. O 7º dia, Ele fez todas as coisas físicas em 6 dias, e no 7º dia, Ele não descansou como nós entendemos o descanso. Por quê? Porque Deus não se cansa. Fala para o teu irmão assim, Deus é todo poderoso. Ele não se cansa. Então, quando a Bíblia diz que Ele descansou, como assim? Se Deus não se cansa, como que Ele descansou? O que significa descanso de Deus? Significa o seguinte, que no 7º dia, irmãos, Ele criou uma coisa chamada sábado. Em 6 dias Ele criou as coisas físicas, e no 7º dia, Ele se manifestou, criando uma coisa chamada Shabá, chamada descanso. E essa obra, ela é a coroa de toda a obra. Porque em 6 dias Ele fez as montanhas, os animais, os mares, o ser humano, fez tudo. Quando chegou no 7º dia, Ele criou uma coisa chamada Shabá. E para simbolizar isso que Ele criou, Ele estabeleceu, depois nós vemos lá na lei, no decálogo, nos 10 mandamentos, Ele estabeleceu um dia para as pessoas curtirem essa coisa chamada Shabá. Vocês estão entendendo, queridos? Que o sábado, fala para o teu irmão assim, o sábado faz parte de toda a criação. E Ele deixou o melhor por último. Ele deixou o mais espetacular para o final, que é o quê? O Shabat, que é o descanso. E nós vamos entender o que é isso. E aí, quando Ele chega lá no monte, que Deus dá a lei, Ele dá a lei para Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 8, de 8 a 11, Ele diz assim, lembra-te do dia do sábado, ou lembra-te do dia do Shabá, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabá do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, ao 7º dia descansou.
Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Depois, em Deuteronômio 5, de 12 a 15, tem o mesmo texto, só que ele tem uma finalização diferente. Ele diz assim: respeita o dia de sábado, como um dia santo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Durante 6 dias trabalharás, e nele realizarás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás qualquer trabalho, nem teus filhos, nem teus servos, nem teu boi, ou burro, ou qualquer dos teus animais, nem os estrangeiros que vivem contigo, para que os teus servos repousem como tu. Não te esqueças, aí é diferente, não te esqueças que fosses escravo no Egito, da onde o Senhor teu Deus te tirou com o seu poderoso e forte braço, e assim te ordenou que guardastes o sábado. Então aqui está bem claro. Tem alguma dúvida? Tem alguém que tem alguma dúvida na interpretação? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo para o povo de Israel: olha o seguinte, vocês eram escravos, e agora vocês não são mais escravos. Fala para o teu irmão assim: você era escravo, e agora você não é mais escravo. E o sinal que eu te dou para que você saiba que você não é escravo, é que tem um dia que você tem o descanso. Tem um dia que Deus separou para mostrar, e ele ficou como memorial do descanso. Foi um dia para que o povo de Israel soubesse nesse dia que nós somos diferentes de outros povos, nós não somos escravos, porque nós temos uma coisa, nós usufruímos de uma criação de Deus chamado Shabá. Bom, e o cristão? Ele também deve guardar o sábado? Então, queridos, a questão é essa. A questão não é se o sábado existe ou não. A questão é se o cristão, da mesma forma que o judeu fazia, ele deve guardar um dia. Eu quero que você abra o teu coração para entender o que vai ser falado nessa tarde. A palavra de Deus diz o seguinte, em 2 Coríntios 3, 15 a 16, que nós, quando olhamos para a lei, e olhamos para o Velho Testamento, nós temos que olhar com discernimento e com entendimento. Não como algumas pessoas, na época que o apóstolo Paulo escreveu carta aos Coríntios, olhavam para a lei. Parecia que eles tinham um véu na frente deles. E olha o que o texto diz. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? Dos judeus. Deles quem? Dos religiosos. Quando, porém, algum deles se converte, fala para ele assim, quando uma pessoa se converte ao Senhor, o véu é tirado. Fala para o teu irmão assim, quando você se converter, se você é convertido, não tem véu nenhum. Então você olha para a lei, toda a lei, e entende ela de uma forma clara. Amém? Então, primeira coisa que o Novo Testamento, ele começa a colocar luz sobre a interpretação do Antigo Testamento. Primeiro, Jesus, irmãos, Jesus, ele foi a pessoa que mais escandalizou esses camaradas que tinham véu na cara deles. Por quê? Porque ele curava no sábado. Olha só o que acontecia. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 9 a 10. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era o quê? Sábado.
Por isso disseram quem? Os caras do véu. Fala o irmão assim, os camaradas do véu. Os caras cegão. Ao que fora curado. Hoje é sábado. E não te é lícito carregar o leito. Jesus curou um camarada aleijado. E aí e falou assim, pega o teu leito e zarpa. O cara pegou o leito, o judeu falou, está vendo? Está trabalhando no dia do sábado. Eu e a pastora nós já fomos para Israel. E foi muito engraçado. Teve um dia, nós estávamos descendo para tomar café no hotel. No sábado. E nós entramos no elevador. E entramos no elevador. Tinha um elevador dos que não eram judeus. E tinha um elevador dos judeus. E nós entramos no elevador dos judeus. O elevador dos judeus ele é programado para parar em todos os andares. Porque o judeu ele não pode nem apertar o botão do elevador. Dá para entender isso? Porque para que apertar o botão, ele está descumprindo a religião. E aí a gente teve que ficar parando, abria, fechava, depois até chegar no... Quando nós chegamos para tomar café, estava tudo nos richôs, ligado desde o dia anterior. Café da manhã estava lá esquentando desde as 6 horas da tarde do dia anterior, da sexta-feira. Porque o Shabat para eles começa na sexta-feira, às 6 da tarde, e vai até o sábado às 6 da tarde. Tudo murcho. Imagina o café, queridos, que coisa linda. Um café que vem sendo requentado desde as 6 da tarde do outro dia. Ó, horrível. É assim, e eles seguem mesmo. Ninguém trabalha, ninguém faz nada. O judeu mesmo. Então, primeira coisa que precisa saber, Jesus, fala para o teu irmão assim, Jesus não cumpriu o sábado como a lei mandava. Por quê? Segundo, porque em Mateus 12, 8 diz, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Na verdade, irmãos, depois nós vamos entender isso, que Jesus é o próprio sábado. Mateus 12, 8 diz, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Terceiro lugar, o sábado, ele não foi feito para ser servido. O sábado foi feito para servir. Sábado é uma coisa que Deus criou, é algo que Deus criou, não para ser adorado, mas e nem seguido, e nem servido, e não guardado. O sábado é para servir, guardar ao homem. Porque olha só o que diz em Marcos 2:27, e acrescentou, Jesus dizendo isso, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus, Ele criou uma coisa chamada sábado, Ele criou algo, um mistério chamado sábado, e Ele fez isso daí, para ir identificando algo que Ele traria depois. Aliás, irmãos, uma coisa que você precisa entender sobre a Bíblia, fala para o teu irmão assim, todo o Velho Testamento é uma sombra daquilo que é realidade, depois de Jesus. Então, no Velho Testamento você vai encontrar o quê? O cordeiro sendo morto. O cordeiro sendo morto era sombra do quê? Sombra de quem? Jesus. Quando João Batista vê Jesus entrando para ser batizado, ele diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí as pessoas não entendem, repetem isso como uma coisa religiosa, mas não sabem que o João Batista, ele falou assim, pronto, agora tem um Cordeiro de Deus. E a partir do dia que Jesus morreu, aquilo que era sombra, aquilo que era uma ordenança para lembrar, para as pessoas esquecerem, se tornou sombra, se tornou um símbolo daquilo que viria, e agora o perfeito foi estabelecido.
Aliás, irmãos, o Velho Testamento inteiro aponta para Cristo, aponta para Yeshua. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo isso? Então, o sábado, ou Shabat, ele foi uma criação de Deus, é um plano de Deus, foi um plano de Deus para o homem. Um plano que se realizaria futuramente, no ano 0. O Shabat é um plano para o ano 0, que vinha sendo anunciado desde a fundação do mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Como a igreja, então, no começo, a igreja cristã se comportava? Pastor, mas não tem que guardar um dia? A igreja, ela não tem que separar um dia para se dedicar a Deus, ou para as pessoas descansarem. Nós vamos ver aqui como que a igreja se comportava. Primeiro, irmãos, a igreja, fala para o teu irmão assim, a igreja não se reunia num dia específico. A igreja se reunia todos os dias. Atos capítulo 2, versículo 46. Quando, irmãos? Quando, irmãos? Que dia que eles se reuniam? Que dia, queridos? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Então a igreja se reunia quando? CQL se reúne quando? Qual o dia que a CQL se reúne? Nessa religião aqui, que dia que a gente se reúne? Diariamente. É isso que muita gente não entende. De vez em quando algumas pessoas falam assim, mas quais são os dias de culto da CQL? Aí eu falo assim, lá no salão é domingo. É o primeiro dia da semana. Mas a igreja mesmo se reúne todos os dias. Aliás, amanhã tem uma reunião com a minha equipe. Tem outras, quem tem célula de segunda-feira aqui? Célula de segunda. Quem tem célula de terça-feira aqui? Quem tem célula de quarta? Quem tem célula de quinta? Quem tem célula de sexta? Quem tem célula de sábado? Quem tem célula de domingo? Aqui, ó, célula de domingo, a minha célula, justo a minha vocês falaram, vocês não levantaram o braço. Amém? Mas eles também se reuniam no primeiro dia de semana. Parece que a igreja primitiva, eles faziam um culto meio especial no primeiro dia. Por quê? Porque o primeiro dia da semana tinha acontecido algumas coisas próprias do cristianismo. Olha isso, Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. 1 Coríntios 16, 2 diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, eles tiravam ofertas no primeiro dia da semana. Caso você não saiba, o primeiro dia da semana não é segunda, viu, irmão? Porque se segunda fosse o primeiro, não chamaria a segunda, se chamaria a primeira. Então tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira e segunda-feira. Então domingo é primeiro. A palavra domingo, ela veio da palavra dia do Senhor, ou Dominus Dei. Ou domingo, né? Dia de Deus, Dominus Dei. Em Apocalipse 1:10, vocês vão ver lá o domingo chamado de dia do Senhor. Agora, pastor, então o senhor está provando na Bíblia que a gente tem que se reunir no domingo? Não. Fala para o irmão assim, você não tem que se reunir num dia específico. Aliás, irmãos,
essa coisa de você se reunir num dia específico e considerar esse dia diferente dos outros, é uma atitude de religiosidade. Aliás, tem muita igreja, tem muito crente que não consegue entender esse estilo de vida nosso de se reunir todos os dias, exatamente porque encanou na cabeça que dia santo é domingo. E não se diferenciam em nada dos sabatistas. Alguns são sabatistas, outros são dominguistas. Fala para o teu irmão assim, nós não somos nem sabatistas, nem dominguistas, nem segunda-feiristas, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta-feiristas. Nós somos cristãos, filhos de Deus. E o Filho de Deus se reúne na casa do Pai todo o tempo. Aliás, Ele é a habitação do Pai. O Pai habita nele. A igreja somos nós. O apóstolo Paulo, quando percebeu que os camaradas começaram a brigar, é sábado, é domingo, não, mas segunda-feira, mas domingo é o dia que Jesus ressuscitou, é o dia certo. Vai cair um raio na tua cabeça se você não se reunir no domingo. O outro, não, é sábado. O judeu fala, não, é sábado, não, né? Aí ele fala assim, vocês, em Gálatas 4, aliás, Gálatas inteiro, ele destrincha isso daí. Guardais dias e meses e tempos e anos, o apóstolo Paulo está dizendo. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, vocês ainda estão nessa de guardar dias, meses, tempos, anos. Ele fala assim, eu tenho uma tristeza, assim, eu tenho uma preocupação, que tudo que eu ensinei para vocês até hoje, vocês entenderam nada. É isso aí que ele está dizendo, esse texto. Sim ou não? Os interpretadores de texto aí, sim ou não? Estou falando besteira? Receio de vós, que eu tenha trabalhado. Qual era o trabalho do apóstolo Paulo com eles? Ensinar. Ensinar o quê? Ensinar sobre o Senhor do sábado. Falar sobre o verdadeiro sábado. Porque o sábado tinha sido guardado a vida toda pelos judeus. Agora, aconteceu o quê? O sábado. Eles estavam no sábado. Todos os dias agora era sábado. E os caras não estavam entendendo. Eles estavam agora brigando por causa de dias. Como alguns até hoje brigam. Aliás, eu vejo algumas pessoas brigar por cor de igreja. Não, tem umas igrejas que pintam, que isso é coisa do capiroto, que pinta de preto. Por acaso, irmãos, existe alguma cor que o diabo criou? Aliás, se preto é a cor do diabo, então você que está com camiseta preta, roupa preta, aí você está amarrado. Você que está sentado perto de algum irmão que está com roupa preta, fala, soi. Nada a ver, querido. As cores são do Senhor. O arco-íris é do Senhor. Arco-íris não é símbolo de boiolismo, não. Arco-íris é o símbolo da nova aliança, da aliança com Deus. E nem arco-íris, é arco da aliança. Fala para o teu irmão assim, pergunta assim, querido, e se alguém vier me dar uma bronca, porque eu não estou guardando nenhum dia? Você pega esse texto aqui e mostra para ele. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou de hora nova, ou dos sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Vocês estão entendendo, querido? Pode aplaudir o Senhor, aplauda mesmo, porque o sábado precisa ser aplaudido. Ele diz assim para o seu irmão, não me julgue, por causa de festas, de luas novas, de tempos, tudo isso são sombras. Hoje eu vivo na realidade.
Na realidade de tudo aquilo que era sombra, hoje é realidade. A lei diz, não matarás. Amém? E a graça, o que ela diz? Não matarás. Só que a graça, ela pega o quê? Se você tiver ódio do teu irmão, você é assassino. A lei diz, não adulterarás. Mas Jesus disse assim, mas eu vos digo, ele está estabelecendo uma nova graça. Ele está dizendo, mas eu vos digo que aquele que pensar na mulher do seu companheiro já está adulterando. Fala assim, então pastor, mas como que então dá para então? Isso quer dizer o quê? Que isso é algo sobrenatural. Porque qualquer pessoa, fala para o teu irmão assim, qualquer Zé das couve consegue cumprir superficialmente a lei. Agora, a graça é só para quem é filho da graça. Só para quem é novo nascido. Só para quem nasceu da água e do Espírito. Pastor, e se eu quiser guardar o sábado? Pergunta assim, pastor? E se eu quiser guardar o sábado? Quantos aqui tem célula na terça-feira? E se eu quiser guardar a terça-feira? O apóstolo Paulo diz assim, um faz diferença entre o dia e outro julga igual todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Ou seja, ele está dizendo assim, vou traduzir o que ele está dizendo, vou interpretar, dizendo o seguinte, ele está dizendo o seguinte, problema seu. Você quer guardar o dia, quer guardar o sábado, guarda. Quer guardar o domingo, guarda. Quer guardar a segunda-feira, guarda. Se você fez um voto para o Senhor, faz, cumpre ele. Não fica sendo tolo, tomando o nome do Senhor em vão. Isso é irrelevante, querido. Você quer separar um dia, que você que separe. Mas não julgue ninguém pelo que ele está fazendo. Problema, querido, que algumas pessoas se utilizam da guarda de dias para acusar pessoas de que elas não são salvas. Como alguns que não guardam um dia ou outro. Logicamente que nós insistimos para que as pessoas procurem organizar suas vidas de uma forma que elas possam se reunir com a maioria. Porque é muito importante você estar junto com os irmãos. Mas isso não é religião. Mas isso não deve ser encarado como uma maneira de você ganhar a salvação. Que isso é religiosidade. Toda vez que você fala assim, fazendo isso, rezando 30 Ave Maria, 10 Pai Nosso, aí eu tenho perdão de Deus. Não, irmão, não existe, fala para o teu irmão assim, não existe nada que o ser humano possa fazer para ganhar o perdão de Deus. A única coisa que o homem precisa para ganhar o perdão de Deus é aceitar o sacrifício de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sim fez algo para a salvação, somente Ele. Nem a guarda de sábado, nem obras, nada. É duro para um pastor dizer isso, porque os pastores eles querem que o povo faça as coisas. Mas eu quero, irmão, que você tenha amor por fazer as coisas por Deus, mas não por medo, não porque você vai agora. Irmãos, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço a obra porque eu amo fazer, porque faz parte da minha vida. Hoje eu falei assim, eu não sei viver sem isso, sem fazer o encontro, eu não sei mais viver, porque faz parte da minha vida isso. Eu não faço porque eu vou ganhar a salvação. Na verdade, irmãos, eu sou salvo pela graça de Deus, porque eu aceitei o pagamento que Ele fez naquela cruz.
Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem algumas igrejas e tem algumas religiões que colocam dessa forma. Desculpa, irmão, se tem alguém aqui que participou ou participa dessa religião, eu preciso denunciar. Existem algumas igrejas, e no Brasil tem uma bem forte, que tem como sua profetisa a doutora Ellen Gold White. E olha o que ela diz. Quero que você coloque lá. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, irmãos. Ela está dizendo o quê? Que guardar o sábado promove a salvação. Então uma pessoa ela é salva por guardar o sábado. Fala para o teu irmão assim, ninguém é salvo por guardar alguma coisa. A não ser guardar o seu coração de entrar numas roubadas dessa, né? Isso está... Ah, pastor, isso é verdade? É. Testemunhos Seletos é o nome do livro. Volume 3, é uma enciclopédia. Volume 3, página 23, se você tiver alguma dúvida. E se alguém cresce e guardasse, alguém cresce e guardasse o sábado e recebesse a bênção que o acompanharia e depois o abandonasse e transgredisse o santo mandamento, fecharia a porta da santa cidade a si próprio, tão certo como haver um Deus que governa acima do céu. Ou seja, ela está dizendo aí, essa profetisa, falsa profetisa, na verdade, que um profeta verdadeiro jamais falaria que alguma coisa que você faça, você ganha salvação. Ela está dizendo o seguinte, que as portas do céu são fechadas para quem não guarda o sábado. Parece que ela não leu esses textos claros do apóstolo Paulo, que quem quiser guardar, que guarda, e quem não quiser, não guarda. E não é isso que vai salvar ninguém. Aliás, essa grande briga do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, com os judeus, os judaizantes que falavam que eram convertidos, mas não eram convertidos coisa nenhuma, eram religiosos. Algumas igrejas, irmãos, colocam dias, colocam roupas no lugar da salvação. Se colocar assim, se colocar o cabelo assim, se colocar o tênis assim, o tamanho da saia e não sei o quê, e isso vai importar a salvação. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é satanismo. Que toda tentativa de substituição de Jesus por qualquer coisa que o ser humano faça é religiosidade. Muitas pessoas, irmãos, estão pensando que são cristãs e não são. Elas são sabatistas, elas são dominguistas, elas são saístas, são cabelistas, menos cristãs. Fala para o teu irmão se o pastor está bravo. Estou nada. Olha isso, irmãos. Ela chega a dizer que quem não guarda o sábado carrega o sinal da besta. Olha o que ela diz. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da igreja ou de Roma, ou o sinal da besta? O que ela está dizendo isso, irmão? O que ela está dizendo aqui? Vamos, irmão, me responda. Está dizendo o seguinte, que quem não guarda o sábado é 666. Efésios capítulo 2, não precisa procurar, não vai estar aí. Diz o seguinte, pela graça. Sois mediante a... Isso é dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu guardo o sábado. Eu dou o dízimo. Eu faço bondade. Eu abro células. A gente não abre célula para salvar, para ser salvo. A gente abre célula para salvar os outros. Nós já somos salvos. Aliás, somente uma pessoa salva consegue salvar, ser instrumento de salvação.
Quem está preso na religião não consegue ser instrumento de salvação, porque está preso na religião. E a religião, irmãos, é um negócio terrível. Ela substitui Deus por regras. Pastor, a gente não obedece não, a gente obedece, irmãos, tudo. Só que nós cumprimos em Cristo toda a lei, pela graça. A graça nos dá força para hoje, não somente não adulterar, não trair a nossa esposa, nosso marido, mas nós nos livrar a nossa mente de traições mentais, ou traições, cibernéticas, ou seja lá o que for. Que ladrão, irmãos, não é somente aquele que rouba, mas aquele que cobiça e deseja roubar o que é do outro. Segundo Jesus, ladrão, assassino, adúltero, não só aquele que faz o que faz. A pessoa faz o que faz porque ela é o que é. Certamente uma pessoa que é alguma coisa, ela acabará fazendo aquilo que ela é. Como eu disse esses dias numa rede social, alguém falou: pastor, eu só roubei, porque eu estava muito necessitado. Não, querido, você não roubou porque você está necessitado, você roubou porque você é ladrão. Porque se você não fosse ladrão, quer ver uma coisa? Ovelha come carne? Não. Você coloca uma ovelha faminta do lado de uma carne, aquela ovelha, irmãos, ela vai morrer, mas ela não vai comer aquela carne. Por quê? Porque ela é ovelha, ela não é lobo, ela não é carnívora, não é cão, não é leão, porque ela é. Você está entendendo? Então, fala para o teu irmão assim: o problema não é o que você faz, o problema é o que você é. Fala para o teu irmão assim: você quer parar de fazer o que você faz de errado? Então deixa de ser o que você é de errado. Quem está gostando dessa palavra? Olha o que o apóstolo Paulo fala para os Romanos, capítulo 3, 20. Por isso nenhuma carne será justificada dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então para que serve a lei? A lei serve para a gente entender. A lei do sábado, ela serve para nós entendermos que existe o sábado. A lei do sábado serve para a gente entender que existe uma coisa chamada Shabat. E o que significa Shabat? Pergunta para o teu irmão, o que significa Shabat? Põe lá. Sábado quer dizer o quê? Quem sabe o que quer dizer Shabat? 1, 2, 3 e... descanso ou descansar. Aí está a palavrinha hebraica, Shabbat. Significa descansar. Irmãos, aí fala assim: não, pastor, eu guardo o domingo. Irmão, se tem uma coisa se tem um dia que o crente mais trabalha, é no domingo. Tanto é, olha que interessante, se você ler o Velho Testamento, você vai ver lá os levitas, os sacerdotes, os caras que trabalhavam no templo, eles não guardavam o sábado. Aliás, a Bíblia diz claramente que eles não cumpriam o sábado, porque eles tinham que oferecer sacrifícios contínuos. E a eles era permitido isso, porque o sábado era um símbolo, e eles estavam cumprindo aquilo que estava sobre o sábado, que era o sacrifício. As ofertas eram superiores ao sábado. Fala assim: pastor, então o que é o sábado? Quem sabe o que é o sábado aqui? Depois de tudo que eu falei, irmãos, sábado é Jesus. Jesus que vem sido anunciado por tantos anos, por tantos séculos, e se guardava um dia para saber que existe um descanso para o ser humano, que existe um lugar de paz, que existe um lugar onde ele pode
deitar nos braços e curtir tudo aquilo que Deus fez nos 6 dias. É o dia em que Ele pode contemplar. E que dia é esse? Todos os dias para nós hoje. Algumas pessoas ficam assim, sextou. Aliás, essa palavra tem um significado, se você estudar, você vai ver que é zoado. Esperando o final de semana para finalmente descansar, querido. Irmãos, aqui eu não estou dizendo que está errado você descansar, não. O ser humano tem que restaurar suas energias, suas forças, lá, dar um tempo, que trabalhar direto não dá. Nenhum ser humano suporta isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode descansar uma semana, você pode descansar um mês. Você pode ficar sem fazer nada, ficar desempregado, aí 1 ano, como alguns já ficaram. Mas se você não tiver o descanso... Ontem eu citei, no encontro aqui, São Tomás de Aquino, que diz assim: Senhor, criasse-nos para Ti, e a nossa alma não tem Shabá, enquanto não Shabá em Ti. Senhor, criasse-nos para Ti, e a nossa alma não descansa, enquanto não descansa em Ti. Olha o que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Shabá para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos têm falado assim, eu tenho estado muito cansado aqui? Quem tem falado isso? Então, irmãos, o teu descanso não é uma folga, o teu descanso não é férias, apesar que férias é legal, um dia de folga é legal, mas o nosso verdadeiro descanso é Jesus. Ele é aquele em que nós temos paz. Nós vivemos, sim, irmãos, um tempo, e eu quero terminar agora com essa palavra. Vivemos um tempo em que nós vivemos atormentados por tantos pesos que o diabo tem colocado sobre nós. Que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que ficar rico, que você tem que comprar não sei o quê, e tem que comprar mais não sei o que lá, e tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, irmãos, nós não temos, nós somos. Nós somos filhos de Deus. E nós mergulhamos no sábado. Amém? Quem quer aceitar o sábado como seu único salvador aqui? Nesse sentido, a dona Ellen estava certa, que sábado é salvação, só que ela errou. Ela achou que é um dia da semana. Ela esqueceu de Jesus, querido, que Ele é o nosso sábado. Porque pela lei, nenhum homem, nenhuma pessoa pode ser justificado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o jugo do Senhor é suave. Se você tem vivido uma vida de atormentação, uma vida de depressão, uma vida de tristeza, uma vida de cansaço. Eu falei aqui para os irmãos, cadê os meninos que fizeram encontro aqui? Cadê os meninos? Você lembra que eu falei ontem sobre a mochila de pedra? A pessoa vai pegando aquelas pedras, vai colocando na mochila da rejeição, da injustiça, ela vai ficando o quê? Cansada, pesada. Chega uma hora que a pessoa está tão pesada, tão cansada, que ela não consegue mais viver direito. Então ela vai procurar o quê? Um médico, ela vai procurar um psiquiatra. O psiquiatra fala assim: você está muito cansado, você está estressado, você tem uma mochila de pedra nas costas, tira essa mochila, põe tudo para fora. Aí a pessoa fala: não, eu fui rejeitado, eu fui violentado, aconteceu uma injustiça comigo, e aquele monte de mochila de pedra. Quando termina a sessão, o psicólogo diz assim: olha, já deu nossa hora, agora você pega essa monte de pedra, coloca de novo na mochila e vai embora, e volta na semana que vem, com mais R$500. Hoje em dia, queridos, um dos negócios mais prósperos que tem tido de todos os negócios é o turismo. Pastor, você está dizendo que é errado fazer turismo? Lógico que não. Excelente fazer turismo.
Mas a questão não é fazer ou não turismo, é ótimo você viajar. Agora, se você tem sonhado, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você tem sonhado com viagem, com férias, com turismo, pensando no descanso que só o sábado pode te dar, só Jesus pode te dar, só o Senhor do sábado pode te dar, você está viajando. Você pode ir para lugar que você quiser, você pode ficar quanto tempo sem fazer nada. Se você não tiver Jesus o sábado, você está viajando, só viajando. Viajando mesmo, na maionese. A pergunta é, então, explica direito, pastor. A gente deve guardar o sábado? Sim, a gente deve guardar o sábado no nosso coração. Para que você seja uma pessoa descansada. Para que as pessoas olhem para você e falem assim, uau, você, apesar de trabalhar 8 horas e mais 4 horas de condução, você tem um semblante de paz. Quem já ouviu um testemunho assim? Alguém fala assim, puxa, eu vejo paz em você. Eu quando ouço você falar, eu sinto paz em você. Por quê? Porque você vive mergulhado no Shabat. Porque você vive mergulhada. E você não fica obedecendo um dia só. Porque todo dia é dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor. A igreja cristã, a gente não comemora mais nada desse negócio. O Natal para nós, o Senhor nasce em cada coração que a gente prega o Evangelho. A Páscoa, que é a passagem da escravidão para a liberdade, a gente cumpre, a gente vive a liberdade. Todo o tempo nós vivemos na Páscoa todo dia. Porque a nossa casa tem o sangue do Cordeiro na verga da porta. E nós vivemos o sábado, vivemos o Cordeiro, nós vivemos o Amenorá, vivemos a iluminação da palavra, e tudo aquilo que eram sombras do passado e hoje se cumprir em Cristo. Eu vejo algumas igrejas, algumas seitas aí que adotam, irmãos, eu fui para Israel, e aí todo pastor que vai para Israel, o povo dá uns bilhetinhos, fala assim, dá um pedido de oração, para modo de Deus me ouvir, você vai levar lá no Muro das Lamentações, né? E eu assim, inocentemente falei assim, tá bom querido, tal, beleza, eu peguei aquele monte de bilhetinho, guardei na minha bolsa, tal, e fui lá. Teve o dia que nós fomos visitar o Muro das Lamentações, e aí eu falei assim, os irmãos pediram para pôr os bilhetinhos aqui nos buraquinhos das pedras aqui, né? Eu fui assim, me aproximando do muro, o Espírito Santo falou assim para mim, eu não estou aqui. Eu não estou nesse lugar. Eu estou em você. E aí, irmão, eu estava com um iPad, e assim, na frente dos Muros da Lamentação, tem umas cadeiras iguaizinhas essas que vocês estão sentados aí. Tem um monte de cadeira, que fica um monte de gente lá. Ele falou assim, agora você vai sentar nessa cadeira, você vai pegar o seu iPad e você vai ler o livro de Gálatas inteiro. Deus, o Espírito Santo me fez ler o livro de Gálatas inteiro. E Gálatas, ele arrebenta. O apóstolo Paulo fala assim, vocês ainda estão presos a essas coisas do judaísmo. Vocês estão... Quem ensinou vocês isso? Vocês ainda estão voltando para os rudimentos da lei. Um dos maiores enganos hoje são pessoas que querem seguir a lei. E acabam cometendo atrocidades que, irmão, vocês não querem nem saber. Coisas que nós temos ouvido nesses últimos tempos, em nome da lei. Eu já cheguei a ter a péssima experiência de chegar uma vez, já contei esse caso, de uma mulher, lá em Guaianazes, levaram numa igreja, que era uma igreja perto da casa dela, e isso facilitaria ela frequentar essa igreja, ouvir a palavra de Deus. E quando nós chegamos, e a mulher na casa dela falou assim, mas eu não tenho saia, eu não tenho roupa apropriada para ir numa igreja, eu só tenho calça. Eu falei assim, não querida, sem problema, certamente isso não vai ser empecilho de você entrar para conversar com Deus. Na hora que eu chego na porta, irmãos, o diácono que estava lá pode dizer assim, você não vai entrar dessa forma.
Irmãos, na época eu não era muito convertido, não. Eu falei assim, o sangue dessa pessoa está sobre sua cabeça. Falei para o diácono. Fala lá com o seu pastor e deixa essa mulher, por favor, entrar. A mulher já estava chorando. Falou lá, falou assim, realmente está confirmado, não vai entrar mesmo. É isso, irmãos, a lei é isso. A lei é para isso, a lei é para barrar. A lei é para segurar. Agora a graça, ela é para nos ensinar. Pastor, então quer dizer que a gente pode viver desordenadamente? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a graça, ela nos faz entender a lei e cumprir a lei nos nossos corações. Porque hoje a lei não está escrita mais em papel e nem em pedra. Está escrita agora nos nossos corações. Nós temos hoje o Senhor, a palavra aqui, habitando em nós. Amém? Todo mundo entendeu? Qual o dia santo? Qual o mês santo? Qual a sexta-feira santa? Todas. Qual o dia do Senhor? Qual o dia que nós comemoramos o sacrifício de Jesus? Amém? Quem quer aqui agora, vir aqui orar e pedir perdão a Deus pela sua religiosidade, por achar que fazendo alguma coisa poderia ganhar a salvação, em alguma época da sua vida, cumprindo regras, podia ganhar a salvação, sendo que a salvação é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vem aqui à frente, vamos orar.